Gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma mensagem especial. Graças a Deus, a Bíblia, ela é um baú cheio de tesouros, né? Coisas novas e coisas velhas. Então, que Deus, nosso Senhor, nesta manhã, possa estar preparando o nosso coração para que a gente possa compreender o que Ele quer nos passar. Amém? Eu gostaria de convidar os Amém. irmãos para abrirem, vamos abrir nossa escritura, nossa Bíblia, em Apocalipse 13, no verso 8. Apocalipse, capítulo 13, no verso 8. João, ele nos dá aqui uma descrição de um momento bastante crucial que haverá, que tem se aproximado de nós, uma questão importante, que é a questão adoração. Nós sabemos que os últimos momentos desta terra não serão referentes a ideologias, não serão referentes à política ou economia. Os últimos momentos derradeiros nesse planeta serão referentes à adoração, essa batalha. Então, quem adorarmos fará toda a diferença. É isso que vai acontecer. E Apocalipse 13, verso 8, nos diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui está falando para nós a respeito da besta, de Apocalipse 8, a besta do mar, que será de uma forma praticamente que universal, adorada por todos os habitantes da terra que não tiveram o nome no livro da vida. Então, nós percebemos que o que vai acontecer será algo realmente grandioso, será algo que nós nunca vimos. E para algo que nós nunca vimos, nós precisamos de um preparo, de um entendimento que nós nunca tivemos. E por isso eu tenho agradecido a Deus, tenho louvado ao Senhor por tantas mensagens, por tantos pregadores da verdade presente que Ele tem levantado, por tantos canais que têm sido abertos. São muitas mensagens, são tantas mensagens interessantes, mensagens cheias de poder que nós mesmos não temos conseguido acompanhar todas as pregações. E nós vemos assim que há uma enxurrada de boas informações bíblicas que o Senhor tem dado, não como simplesmente uma nova luz desconhecida, mas como uma luz renovada, uma luz já existente e que o Espírito Santo tem nos mostrado com muito mais clareza, aonde nós conseguimos ver que faz muito mais sentido para nós essas informações que nos têm chego. E eu vejo toda essa questão da finalização do preparo do povo de Deus como se fosse uma grande colcha de retalhos, aonde muitas pessoas fazem parte, aonde muitos eventos fazem parte, mas são peças que vão sendo unidas e que vão dando sentido a uma figura. Falando a respeito de figura, nós temos no Apocalipse 13, verso 8, uma figura importante, que é o Cordeiro. E esse Cordeiro, ele foi morto desde o princípio. E nós precisamos estar muito focados no Cordeiro. Nós vemos que nós temos sinais, nós temos diversos sinais acontecendo ao mesmo tempo. Mas se nós não estivermos bem conectados e prestar atenção no Cordeiro, nós não vamos ter o preparo que nós precisamos. Porque, quero até dar um exemplo para os irmãos, né? Quem tem a minha idade aí, em torno de 40 anos, vai lembrar disso. Antigamente, na escola, nós queríamos fazer cópias, as professoras faziam cópias das provas para entregar aos alunos. E, na sua maioria, as escolas, humildes como a que eu estudava, não tinham máquinas para fazer fotocópias, né? Não tinham máquinas de xerox. Então, usava-se um equipamento chamado mimeógrafo. Não sei se vocês lembram disso.
e eles tinham, era necessário usar uma folha chamada folha matriz. Quando nós recebíamos a lista de materiais para o novo ano escolar, sempre era pedido 1, 2 ou 3 folhas de papel matriz. As professoras escreviam sobre aquela página, que tinha uma tinta atrás, escreviam, colocava aquela folha escura no mimeógrafo e rodavam as páginas seguintes, que seriam as cópias. Com o nosso caráter, é mais ou menos isso também que ocorre. Nós precisamos de tempo para que o Espírito Santo repasse o que está em Jesus para nós. A questão do caráter, a questão do comportamento, a questão de nós tratarmos as pessoas como Jesus tratava, tratar os inimigos como Jesus tratava, repassar para nós, através do Espírito Santo, o amor que estava em Jesus. Tudo isso leva tempo. Tudo isso leva tempo. Apocalipse menciona que o cordeiro foi morto desde o princípio. E algo foi feito no princípio muito importante com a pele desse cordeiro. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis. Eu convido as irmãs e os irmãos a abrirem no capítulo 3 de Gênesis, nos versos, o verso 20 e 21, Gênesis 3, versos 20 e 21, diz assim para nós: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então nós vemos aqui a participação do cordeiro. Apocalipse 13, 8 nos menciona que o cordeiro foi morto desde o princípio. E Gênesis conta para nós, Moisés conta através do Gênesis, que além desse cordeiro ser morto, as suas peles serviram de vestimenta para o casal que havia pecado, contudo, se arrependido, confessado e abandonado. Então, aqui nós percebemos que a pele do cordeiro, ela cobriu a nudez do casal. E assim ocorre conosco sempre. Quando nós estamos numa jornada de trevas, assim como eu estive, durante muitos anos, quando nós somos confrontados com nossos pecados, quando nós somos confrontados com a única solução que é Jesus, se nós usarmos algo especial que está na nossa mão, que Deus nos dá, e a única coisa que nós temos na mão não é poder para transformar, nós nem fé temos. A única coisa que nós temos na nossa mão é o livre-arbítrio. E quando nós dizemos sim para o Senhor, Ele derrama no nosso coração a fé genuína, a fé de Jesus, que é a única fé que Ele aceita. E o Espírito Santo entra em ação nos dando o poder para vencer. Então, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão total para Deus, não queremos mais ser quem somos. Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo, ele já está agindo em nosso coração. E quando Deus libera para nós o perdão, e isso é rápido, não é questão de horas, de dias ou de meses, isso é rápido. Quando Deus libera para nós, isso chama-se justificação. A justificação, ela pode ser substituída por perdão total. E nisso nós somos revestidos de justiça. É uma justiça que nós não temos. E esse é o símbolo da veste do cordeiro que foi posta sobre Adão e Eva. É uma coisa maravilhosa. Nós vemos na Bíblia, de um extremo a outro, a questão das vestes. Aqui nós vemos em Apocalipse, eu gostaria de abrir novamente, vemos o primeiro livro e vemos o último livro da Bíblia. Apocalipse menciona para nós, no capítulo 19, no verso 8, eu gostaria de ler. Diz assim: E disse-lhe, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus.
Nós somos chamados para essa festa, nós somos chamados para essa comemoração, mas nessa comemoração nós não vamos entrar como quisermos, nós não vamos entrar da forma com que julgamos ser melhor, não é a nossa arrumação que vale para essa festa. Antigamente, quando nós recebíamos o convite para ir numa formatura, para irmos a um casamento, nós tínhamos a possibilidade de escolher a roupa, né? E nos arrumávamos no sentido de estarmos diferente daquela roupa cotidiana. E para quem não era da igreja como eu, quem não tinha participação no sangue de Cristo como eu, nós nos maquiávamos, usávamos joias, e era praticamente que uma competição para ver quem estaria melhor vestido. Mas aqui nessa festa, representada em Apocalipse 19, não é assim. No verso 8, nós temos o seguinte verso: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então nós percebemos que Deus, Ele deseja que nós estejamos com Ele nessa celebração. Essa celebração que foi apontada desde o Gênesis, com essa veste que foi apontada desde o Gênesis para nós, falando que essa veste, ela nos é dada, ela é dada por Deus para nós. Adão e Eva, quando foram justificados, eles foram vestidos de cordeiro. Eles não eram o cordeiro, mas eles receberam a pele do cordeiro. A justiça do cordeiro era simbolizada ali. E nessa festa que vai ser realizada nos céus com os salvos, nós não vamos estar vestidos como queremos. Esse preparo não vai servir. Por isso que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nos falando qual é o preparo. Qual é o preparo que nós precisamos todos os dias? Entregando o nosso coração, entregando nossa vontade, entregando os planos. A senhora White menciona que Jesus não fazia planos para si mesmo. E nós precisamos entender que não são os nossos planos, não é o nosso muito planejar que vai fazer a diferença para nós, mas sim ouvirmos a voz do Senhor. Quando eu conheci essa fé maravilhosa, a fé adventista, da qual eu agradeço muito a Deus por um dia ter me resgatado das trevas onde eu vivia, onde eu estava e ter me mostrado a luz, nós vemos que há um passo a passo que nós precisamos seguir. E o nosso passo a passo vai começando nos contando a notícia de que Jesus virá. Eu nunca tinha ouvido isso. Na fé que eu professava anteriormente, não se mencionava a respeito disso. Nós até cantávamos alguma coisa na igreja, mas era como se o entendimento estivesse completamente, absolutamente fechado, e não havia entendimento a respeito da volta de Jesus nenhum. Para mim, o Cristo era o Cristo que estava morto, era o Cristo que era aquela estátua que eu ia beijar em toda sexta-feira da paixão. Aquele era o Cristo. Eu não tinha entendimento de que havia um ministério no céu, eu não tinha entendimento que havia um santuário no céu, que haviam fases de intercessão e julgamento no céu. Eu não entendia. E quando Jesus me encontrou completamente perdida, começou a me mostrar que havia algo muito maior, muito melhor e mais especial do que eu jamais tinha pensado na minha vida. E ali, então, confrontada com essa verdade linda de que Jesus vive, de que Ele julga, de que Ele vai vir, existe uma iminência do retorno. Então, algo é necessário ser feito e o ser humano já pensa, como sempre, o que eu posso fazer para me salvar. Então, nesse princípio de pensamento, nós vamos querendo fazer coisas, até entendermos que não depende de nós, depende de Deus. Nunca foi sobre nós. A história desse planeta não é sobre nós. A história desse planeta é sobre Deus, é sobre o que Ele pode fazer em nós. É sobre o que Ele quer ensinar para nós. É sobre o caráter que Ele quer forjar em nós. É sobre a resposta de Deus a Satanás, dizendo que Ele é fiel, que Ele é leal, que o caráter dele é nobre, santo, justo, puro. Mas não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Então, até que nós possamos entender
nós vamos passando por fases de abandonar os alimentos imundos, abandonar os alimentos, as bebidas alcoólicas, os cafeinados, nós vamos abandonando, como no meu caso, que eu gostava muito, né, das maquiagens, das joias, então confrontado que não sou eu no centro, não sou eu que preciso aparecer, é Jesus que tem que aparecer, confrontado com as festas, as celebrações familiares, a forma de decorar os lugares onde nós estamos, nós somos confrontados em entender que o conflito não é sobre nós, é sobre Ele, o tempo todo. E o que Deus quer operar em nós é algo extraordinário. É algo extraordinário. E tudo faz parte dessa troca da veste, faz parte de cobrir a nudez. E nós, enquanto estamos sem Jesus, nós espiritualmente estamos mortos. E quando recebemos a notícia de que existe um Deus, de que existe uma salvação, nós nos deparamos com a notícia de que estamos agora sendo vivificados, mas estamos nus. E isso é muito constrangedor. Você, na sua intimidade, estar aparecendo para as pessoas é muito triste. Então, nós somos confrontados com essa verdade de que estamos nus. E o que Deus quer fazer é dizer assim para nós: eu te cubro, não com qualquer tecido humano, não com a moda do mundo, mas eu te cubro com a veste da minha justiça. Eu vou cobrir você. E incrível que, enquanto eu não, por muitos anos na igreja, eu ainda não tinha entendido a mensagem da justificação pela fé. Não tinha entendido a mensagem do terceiro anjo. Eu tinha vários sonhos e sempre sonhava que estava com roupas íntimas ou que estava nua. Sempre sonhava. Até que me foi apresentada a mensagem da justificação pela fé. Desse baú que é cheio de tesouros novos e velhos. Então, quando nós entendemos que há uma veste que nos quer ser dada, isso é algo muito especial, não é algo que nós vamos participar, realmente é um presente, é um dom imerecido mesmo. E isso é motivo de alegria para nós, saber que estamos nos planos de Deus, nós estamos nos pensamentos de Deus, e nós fazemos parte do coração de Deus, com todo o seu amor que Ele nos ama. Então, nós sabemos que isso é um presente. Houve alguém que recebeu um presente, mas que não merecia. No capítulo 15 de Lucas, se vocês puderem acompanhar comigo, nós vemos aqui o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha algo que muitas vezes está em nós e que nós estamos lutando com isso, que é o egoísmo, o egocentrismo, o antropocentrismo, que é a parte da cultura grega, né? Se vocês lembrarem de Daniel, aonde ele menciona no capítulo 2, na estátua que Nabucodonosor sonhou, o terceiro império mencionado era o Império Grego. No Daniel capítulo 7, o terceiro animal mencionado, que era o leopardo com 4 asas, ele mencionava o Império Grego. Em Apocalipse, no capítulo 13, quando nos fala da besta, que existe uma amalgamação de poderes da terra, o corpo dessa besta é o leopardo também. Isso simboliza a Grécia, e a Grécia traz para nós culturalmente a ideia de que o homem deve estar no centro. O homem no centro, a atenção voltada para si mesmo. E nós vemos que no capítulo 15, quando fala da história do filho pródigo, é exatamente esse o sentimento que ele tem. Pois, se nós pensarmos, os pregadores de Israel, tanto João Batista quanto Jesus, eles não estudaram nas escolas dos rabis, justamente porque a cultura grega foi inserida na cultura de Israel, através das escolas. E nós vemos que no coração do filho pródigo existia o egoísmo, a tal ponto dele preferir a morte do pai, ainda em vida, para requerer dele uma herança. E muitas vezes, hoje, nós pensamos assim que no nosso passado, em vários momentos, nós preferíamos realmente que Deus estivesse mudo, ou até morto, para que ele não pudesse opinar na nossa vida, para que nós não ouvíssemos de um juízo.
para que nós não fôssemos confrontados com a ideia de que um dia prestaríamos conta para as pessoas. Aliás, para as pessoas não, para Deus, né? Prestaríamos contas a Deus, de acordo com o que nós vivemos nessa terra, as atitudes que tivemos. E muitas vezes nós queremos que Deus esteja calado. E muitas vezes as pessoas que não o conhecem preferiam que ele estivesse morto. Então esse era o sentimento do jovem, do filho pródigo. Ele tomou o que era devido receber apenas a morte do pai, abusou dos seus privilégios de filho, abusou do amor do pai. E ainda o pai não o impediu de tomar suas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio e somos nós que vamos tomar decisões diariamente do que nós vamos fazer. Somos nós que vamos ter que ouvir o desejo na nossa porta batendo como Caim ouviu. Só que Caim abriu a porta e aconteceu uma desgraça horrível pelas decisões de Caim. E nós, todo o tempo, todo momento, nós estamos ouvindo o desejo bater a porta e a nós compete controlá-lo. Não foi o que aconteceu no capítulo 15 com o filho pródigo. Ele deu vazão, ele deu asas aos seus desejos e foi para o mundo. Ele foi para o mundo. E ele gastou tudo que ele tinha recebido do pai. Mas quando ele volta, algo especial acontece. O arrependimento no seu coração foi verdadeiro, genuíno. E quando ele caiu em si da miséria que a sua vida se transformou, a única coisa que ele podia fazer era correr para os braços do pai, porque afinal de contas ele sabia qual era o lar que ele tinha sido criado. Ele sabia que ele tinha um lar, ele sabia que ele tinha uma família, ele sabia. E essa é a importância de nós com nossos filhos, mostrarmos a eles que existe um lar onde Jesus é o primeiro, um lar onde nós amamos a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima deles. Quando meu filho era bem pequenininho, ele devia ter uns 2 aninhos, mais ou menos, 2, 3 aninhos. E ele me fez uma pergunta que me confrontou. E ele me perguntou assim: mãe, você ama mais a mim ou a Jesus? Veja, uma pergunta séria para uma criança tão pequena. E eu parei e pensei e respondi a ele: eu amo mais a Jesus, filho, porque foi ele que me deu você. Então eu amo mais a Jesus. E ele, satisfeito, foi brincar. Passaram alguns dias e ele voltou e disse assim para mim: mãe, sabe que eu te amo? E eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz por essas palavras. Aí ele disse assim: mãe, sabe que eu te amo? Mas eu amo mais a Jesus porque foi ele que me deu você. Então, essa é a importância de nós estarmos mostrando para os nossos filhos que existe sim no nosso lar, existe sim um Deus que é maravilhoso, que é poderoso, um Deus que se mostra, um Deus que é atuante. Essa é a importância. E o filho pródigo sabia disso. Ele sabia quem é que morava com eles naquela casa. Ele sabia que Jesus estava com eles naquela casa, que a fé era grande naquela casa, e ele sabia que ele podia retornar. Ele sabia que naquela casa existiria perdão. E foi isso mesmo que ele encontrou. Quando ele retorna, o pai, aguardando ansiosamente, sai ao seu encontro correndo. Ele corre. Nós temos um Deus que corre para nos atender. Olha que coisa mais linda, né? E isso é motivo, irmãs e irmãos, para que nós não permitamos que a depressão chegue na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração. O pânico, a ansiedade. Toda vez que esses sentimentos chegarem a nós, nós precisamos nos lembrar que nós temos um Pai que nos ama tanto, que ao ver-nos chegando, nos aproximando dele, ele corre ao nosso encontro. Quando o pai viu o filho chegando, o filho estava imundo, ele estava sujo, ele estava cheirando mal. E uma coisa me intrigava na história do filho pródigo, porque eu nunca via o pai dizendo: tira a roupa, toma banho, veste vestes limpas. Eu nunca vi isso. E aqui diz assim, no capítulo 15, verso 20, nos diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda longe viu
viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. É tão linda a história, essa história ela é tão maravilhosa, que ela nos mostra que nós devemos reconhecer que nada somos, e que nem merecemos fazer parte da família de Deus, essa família estendida, a família do céu, não merecemos. E o pai dá um grande presente ao seu filho, um presente merecido, simbolizando a graça que ninguém merece, a graça que para nós foi de graça, mas que para Jesus custou tudo, cada gota de suor, cada gota de sangue, cada lágrima, a graça custou muito para Jesus, embora para nós ela seja gratuita, até porque se houvesse valor para colocar sobre a graça, nós nunca poderíamos pagar. É por isso que Deus nos dá de graça, porque nós não temos condições de pagar o que ela vale. Mas o pai dá a ordem para que os servos tragam a roupa e vistam a roupa em seu filho. E aqui mostra para nós o perdão, completo perdão, que é a justiça, a justificação pela fé. E nós vemos que é colocado um anel no dedo. O anel simboliza a aliança de Deus, a aliança que ele fez com Oséias menciona que a aliança foi feita com Adão desde o princípio. A aliança mencionada em Gênesis com Noé, feita com seus filhos. A aliança feita com Abraão, dizendo para Abraão: Eu serei o vosso Deus e vós sereis os meus filhos. Eu sou o vosso Deus, vocês são o meu povo. Essa é a aliança de Deus. E essa aliança se repete muitas vezes. E a aliança, ela não é mencionada aqui na história do filho pródigo, no seu contexto completo, mas mostra que é colocado um anel no dedo. E essa é a aliança de Deus. E mostra que foi colocado as sandálias nos pés. Veja que Deus, ele ainda continua querendo usar o filho pródigo. O pai ainda vê possibilidade de usar o filho pródigo, porque nós vemos que lá em Efésios, no capítulo 6, as sandálias também são mencionadas na armadura do cristão. E as sandálias simbolizam a preparação para a pregação do evangelho da paz. Então, o pai, já vendo que essa experiência tinha sido profunda com o filho, profunda, o pai sabia que esse filho não se calaria, agora ele falaria da sua experiência para outros jovens, talvez, que precisam estar conscientes de que o mundo é vão, toda a beleza do mundo, todo o luxo do mundo, as festas do mundo. Eu posso falar isso para vocês, irmãos, porque eu já estive deste outro lado. E nós vemos que por mais que nós tenhamos amigos, que nós estejamos no meio da música, que nós estejamos ali bebendo alguma coisa, no dia seguinte nós estamos sempre sozinhos. Sempre sozinhos. Então nós precisamos olhar para o filho pródigo, vendo que Deus via a possibilidade nessa vida e o pai também via. Agora, existe uma outra história para nós complementarmos esse sentido, que nos mostra como é que esse processo acontece. E essa história está, se não me engano, em Zacarias. Já vemos aqui Zacarias no capítulo 3. Também aparece alguém aqui com as vestes sujas, a semelhança do filho pródigo. Nós vemos que em Zacarias, no capítulo 3, o sumo sacerdote estava com suas vestes sujas, porque no serviço do santuário, os pecados, eles eram repassados. Veja, irmãos, o serviço do santuário é tão importante a gente estudar e entender, que nós vemos que os pecados do povo de Israel, eles eram transferidos para o santuário. Eles eram transferidos para o cordeiro. Existia uma transferência até o dia da expiação, onde os pecados eles eram limpos. Era lavado, simbolicamente aquilo era extirpado mesmo. Mas até então, havia um processo, e o sumo sacerdote, ele era contaminado com os pecados.
E aqui nós vemos isso na veste em que o sumo sacerdote aparece diante do Senhor. Vamos dar uma olhadinha? No capítulo 3, livro de Zacarias, diz assim, verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. A acusação sempre está presente, o acusador ele não perde uma oportunidade de nos acusar diante de Deus. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe. Tirai-lhe o quê? Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então nós vemos que Deus, ele dá a ordem para que as vestes sejam tiradas. Aquilo que não foi mostrado em Lucas, no capítulo 15, com o filho pródigo, pois não menciona que as vestes são retiradas. Aqui na história do sumo sacerdote Josué, sim é mencionado que as vestes são tiradas. O que simbolizam essas vestes? Isaías fala para nós que as nossas justiças são trapos de imundícia. E eu gosto muito de assistir e de ler o pastor Cameron, que escreveu o livro Anunciando o Alto Clamor. E ele explica que essas vestes, que são as nossas justiças, esses trapos, são nada mais, nada menos que aqueles tecidos, aqueles panos que eram usados pelas mulheres nos dias da sua impureza, nos dias da sua menstruação. Então Deus não pode suportar a impureza. Deus não suporta. Por isso é retirado. Por isso que as vestes do sumo sacerdote Josué eram retiradas. Por isso que o filho pródigo não pôde vestir aquela túnica limpa sobre o que já estava imundo no seu corpo. Então Adão e Eva também não vestiram a veste do cordeiro, as peles do cordeiro, com as folhas da figueira por baixo. Precisou ser removido. E nós precisamos assim compreender que nós também precisamos abandonar aquilo que para nós é às vezes importante, que é o nosso eu, que é a nossa vontade, e precisamos subjugar e entender que somente Cristo vivendo em nós é que haverá esperança de glória. Somente assim. Nós ainda temos mais um verso aqui para complementar. Gostaria de abrir em Isaías. Temos muitos outros versos, mas eu gostaria de complementar com Isaías. Deixa eu me dar uma olhadinha. Isaías, capítulo 61, nos diz assim no verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Então aqui está falando para nós da grande festa. Nós começamos mencionando Apocalipse, capítulo 13, fomos a Gênesis, voltamos a Apocalipse, falamos a respeito da festa que Deus está preparando para nós, para participar conosco. E agora que nós vemos que essa festa realmente ela acontecerá e as vestes que nós vamos estar vestindo são vestes de salvação. Isso é muito lindo. Eu gosto de pensar sempre e resumir na minha mente. Vou compartilhar isso com os irmãos, é algo particular meu. E eu gosto sempre de orar e clamar a Deus e dizer ao Senhor, Senhor, veste-me, Senhor, com aquelas vestes que serão usadas nas bodas.
Senhor, veste-me com aquelas vestes que são usadas em Mateus, que nos fala a respeito da festa nupcial também. Senhor, me veste de vestes limpas, que foi o que foi dado para o filho pródigo. E me vista, Senhor, por favor, com aquelas vestes de justiça que são mencionadas em Isaías. E, Senhor, por fim, me veste com a pele do cordeiro que foi dado a Adão e Eva. Que não seja mais eu, mas que seja o cordeiro, que seja ele em mim. Assim como está escrito em Colossenses 1:27, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Uma experiência linda, irmãos, que nós vamos passar, que nós vamos viver aquela experiência que Adão teve quando viu Eva e disse: essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. É isso que o Senhor deseja falar de nós, a igreja. Quando a sua igreja, o seu povo, e nós não estamos mencionando apenas uma instituição, nós não estamos mencionando apenas um CNPJ, nós estamos falando do povo. Aquele povo que se chama pelo meu nome, ele diz. O povo que está lá descrito o seu nome. O seu nome está dentro de um verso da Bíblia. Você sabia disso? Apocalipse 14:12 menciona: aqui está a perseverança dos santos. Nessa palavra santos está ali o nosso nome, em nome de Jesus. O nosso nome está nesse verso. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse é o lugar onde deve estar o nosso nome na Bíblia, irmãos. Que nós possamos sempre nos lembrar disso. Que aqui estão os filhos de Deus estão sendo chamados a serem vestidos com a pele do Cordeiro. E quando nós estivermos revestidos com a pele do Cordeiro e preenchidos com o Espírito Santo, Deus vai olhar para o seu povo, para a sua igreja e vai dizer: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Pois foi para isso que Deus preparou um corpo para Jesus, como é mencionado lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 5. Foi preparado um corpo para Jesus, para que Jesus viesse e tivesse a experiência que nós temos. Ele se identificou conosco. Carne e sangue, como menciona em Hebreus também, Paulo diz que ele veio sendo participante de carne e de sangue. Todos os nossos corpos, irmãos, todos nós que nascemos nessa terra, todas as pessoas que já nasceram nessa terra, foram corpos preparados para serem habitação de Jesus. Quando nós fomos planejados por Deus, quando Deus sonhou conosco, porque antes de existirmos, nós fomos parte do pensamento de Deus, antes de existirmos, nós fizemos parte do sonho de Deus. Quando Ele sonhou conosco, Ele sonhou com cada um de nós sendo corpos para Jesus habitar. Essa é a honra. Quando Adão e Eva pecaram, eles se arrependeram, confessaram, abandonaram e foram vestidos da veste do Cordeiro. Eles precisavam ter essa sensação. Eu fui preparado, eu fui preparada para ser revestido pelo Cordeiro. Esse é o chamado de Deus para todos nós. É um chamado especial. E eu gostaria de, nessa manhã, de concluir falando para os nossos irmãos e irmãs. Antes de me tornar adventista, eu nunca imaginei que houvesse um chamado tão elevado para um ser humano. A mente finita me capacitava a entender que eu poderia ter uma profissão, ou que eu poderia me casar, de repente, com uma pessoa que tivesse uma tradição familiar, um nome, e assim alcançar uma posição na sociedade, ou alcançar uma posição na minha profissão. Mas se nós analisarmos o que Deus nos oferece, não há nada que se compare ao que Deus oferece para nós, nada. Não existe um cargo, não existe um salário, não existe um prêmio, não existe um casamento que se compare ao que Deus está oferecendo para nós. Deus está oferecendo para nós o convite para fazermos parte da família estendida do céu. Deus está nos convidando, como fala em Efésios 4:13, a alcançarmos a estatura espiritual de Cristo.
Deus está nos convidando para nos assentarmos com Ele no seu trono. Olha que lindo. Jesus promete isso para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que é morna, que não é nem fria nem quente, que é morna, que está a ponto de ser vomitada pelo Senhor. Mas nós vemos que Deus faz um convite individual a cada um de nós. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus batendo a porta de Laodiceia mostra que ele está pelo lado de fora, ele não está dentro. Ele ainda quer entrar. Ele ainda quer fazer parte da vida, ele ainda quer fazer parte das decisões, ele ainda quer fazer parte dos gostos, ele quer fazer parte das alegrias. É isso que ele quer fazer parte. E nós estamos sendo convidados a isso. Essa é a grandeza do reino de Deus. A grandeza do reino de Deus é que um dia a capital do universo será o planeta Terra. Esse planeta tão sofrido, esse planeta com tantas catástrofes, esse planeta com tanta dor, esse planeta vai ser restaurado e ele vai se tornar a capital do universo. Vai ser feito capital, porque a Nova Jerusalém descerá aqui. Aqui será. Depois de uma história tão triste, esse planeta receberá uma nova história. Mas essa nova história começa na minha vida, essa nova história começa na sua vida, essa nova história começa com entendermos que Deus, ele tem planejado para nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E a fé que Deus quer é que nós conheçamos todos esses versos, que nós entendamos todas essas histórias, mas que elas deixem de ser apenas papel e tinta e passem a ser vida para nós. Como Jesus disse, que o Espírito é vida, então que essa palavra passe a ser vida para nós. Quando Jesus refutou o diabo no deserto e ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é essa experiência que Deus quer que a gente tenha. Que essa palavra para nós seja mais do que a comida. Que a palavra de Deus seja para nós mais do que a bebida. Que a palavra de Deus seja para nós mais do que as ofertas de sucesso no mundo. E que a nossa fé esteja na palavra, crendo que ela não vai falhar. Pois tudo que Deus disse ocorre. Quando Deus disse haja luz, a luz ela não se segurou e ela surgiu. Quando Deus disse separem-se as águas, a água não resistiu e separou. Quando Deus disse apareça a relva não contendeu, ela simplesmente nasceu. E quando Deus diz assim para nós, você é uma nova criatura e as coisas já ficaram para trás, as coisas passadas se fizeram totalmente novas. Então todos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas más experiências, todas morreram com aquela pessoa que morreu no dia do batismo. E nós precisamos nos agarrar a isso. Nós precisamos crer nisso, que nós somos novos e todos nós podemos ser renovados, vivificados pela mensagem da justiça pela fé. O Sr. White menciona em Materiais de 1888, volume 1, que a mensagem da justiça pela fé é a mensagem que reaviva os ossos secos. E eu creio, porque quando essa mensagem chegou na minha vida, realmente foi como se todo o meu cristianismo, 16 anos de cristianismo, tudo foi reciclado, foi transformado. E houve novidade de vida. Houve novidade de vida. Então, que Deus, nosso Senhor, nesse dia, possa estender para nós o convite, possa estender para nós a destra da sua justiça, que é a sua mão forte, e que Ele possa nos dar uma experiência que nós não vivemos. E eu digo, meus irmãos, a experiência que nós não vivemos é aquela experiência de Pedro, de andar sobre as águas. Nós não vivemos essa experiência, mas nós podemos viver essa experiência, crendo nessa mensagem poderosa, que Deus quer nos tirar de nós a nossa veste suja, nosso trapo. Deus quer nos dar vestes limpas. Deus quer nos dar vestes novas. Deus tem uma festa preparada para nós. Ele deseja que nós estejamos lá. E nós precisamos lembrar que ainda que nós sejamos tão importantes para Ele, nunca foi e nunca será sobre nós. Sempre foi sobre Ele. É Ele, o amor dEle, a bondade dEle, o caráter dEle, a forma dele salvar, a forma dele prover, a forma dele limpar, sempre foi sobre ele. Então eu espero que nessa manhã
você diga sim para Jesus, com aquelas angústias, aqueles medos, aqueles planos que ainda não se realizaram. Diga sim para Jesus. E que o esposo possa ver isso, essa decisão, que o esposo veja, que a esposa veja, que os filhos vejam. Tem um hino que diz assim: muitos o verão e temerão, Deus criador da terra e céu. Como que muitos o verão, irmãos? Muitos o verão na sua vida, muitos o verão na minha vida. É assim que Deus quer que seja, que ele seja visto, e que nós possamos compartilhar essa mensagem linda da veste, a veste que vai fazer toda a diferença para nós. E quando nós estivermos realmente vestidos dessa veste, a veste do Cordeiro, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós estivermos vestidos com a veste do Cordeiro, todas as outras reformas farão sentido. Se for a reforma na alimentação, se for no vestuário, se for na música, se for vida no campo, se for a verdadeira educação, todas as outras reformas farão sentido. Mas essa é a primeira que tem que acontecer no nosso coração. É deixar o nosso eu cair por terra, como a senhora White menciona, que a justiça de Deus é assim. É deixar o nosso orgulho cair por terra e permitir que Deus faça por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós fizéssemos uma oração neste momento. Se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, e vou me ajoelhar aqui também, e vamos agradecer, porque o que Deus tem para nós é infinitamente melhor, maior do que aquilo que nós poderíamos um dia fazer. Oremos. Soberano Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado mais uma vez a oportunidade de acordarmos nesse dia. Obrigado porque o dom da vida foi renovado para nós. Obrigado, Pai, porque nós temos uma palavra em nossas mãos, que ela é viva e eficaz, que ela é tão penetrante, Senhor, que ela é capaz de separar juntas e medulas. Essa palavra ela é tão poderosa que ela joga o nosso orgulho no chão, Senhor, e mostra que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada que seja eficiente e que traga resultados eternos. Ajuda-nos, Senhor, a nos despir, Senhor Deus, das nossas vontades, dos nossos planos, e confiar que o Senhor tem planos muito melhores para nós. Esse dia para nós é um mistério, nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas. O final dessa semana para nós é um mistério. Embora nós tenhamos na nossa mente algumas programações, só o Senhor sabe se nós vamos chegar a alcançar todas elas. Mas nós queremos te pedir que nesses dias que para nós aqui estamos no planeta Terra, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender essa mensagem, nos ajude a aceitar esse chamado grande e poderoso, nos ajuda a compreender que o Senhor tem para nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nos ajude, Pai, a viver na plenitude essa promessa linda de que o Senhor vai nos transformar, meu Deus, que o Senhor vai nos revestir, de que o Senhor vai nos preencher com o Espírito Santo. Nos ajude a termos o desejo de ter comunhão contigo todos os dias, que nós possamos ouvir a tua voz nos chamando para estarmos pertinho de ti, e que realmente, Senhor, essa mensagem da justiça pela fé seja uma realidade para nós, que nós possamos viver essa experiência, Senhor, da justiça de Cristo em nós, do perdão total, da nova vida, que nós possamos compreender, Pai, que tudo que foi de nós na vida passada está morto e enterrado, que nós não temos mais participação naquelas experiências, que aquilo que nos feriu, que nos magoou, que nos traumatizou, tudo ficou no passado, Senhor, e que nós somos novas criaturas, com experiências novas, com um Deus totalmente poderoso ao nosso lado, e podendo ter, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, que será contada nos altos céus, quando estivermos, Senhor Deus, com todos os salvos, nossa história lá também será mencionada, Senhor. E lembrando, Pai, que essa história nunca foi sobre nós mesmos. Esta história sempre foi sobre o Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu caráter justo, a tua lei justa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos simplesmente, Senhor Deus, figurantes nessa história,
mas ajuda-nos a sermos participantes com nossa decisão, ajuda-nos a dizer sim para o Senhor hoje, e que a justiça pela fé, meu Deus, seja uma mensagem que seja vivida em nós, e que seja pregada por nós, que sempre que tivermos a oportunidade, nós possamos falar sobre ela, apontando para o Cordeiro, Senhor, que deu a vida por nós, e que além de ter dado a vida, ele viveu e nos deu modelo de como viver, de como vencer, e nós somos tão gratos, Senhor. As palavras jamais, Senhor Deus, poderiam alcançar a tua grandeza, mas nós queremos te oferecer nessa manhã algo, Pai, que para nós é especial, e sabemos que o Senhor deseja, e nós queremos entregar para o Senhor o nosso coração, Pai, mais uma vez hoje. Nos aceita, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa consagração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, seguir os teus planos. E que o Senhor nos ajude a ganhar outras pessoas para o Senhor. Que nossa experiência sirva, Senhor, para ilustrar para outras pessoas a vitória que o Senhor pode dar a cada uma delas. Por favor, Senhor, batiza-nos hoje com o Espírito Santo. Dá-nos a chuva temporã e a chuva serôdia. Que como o Senhor prometeu, Senhor, lá no livro de Joel, o Senhor daria as duas na mesma estação. E nós te suplicamos, Pai, na fé de que a chuva serôdia iniciou, Senhor, com a revelação da justiça de Cristo. Nós te suplicamos, dá-nos essa experiência já, Senhor. Nós precisamos de Ti e não queremos soltar o Senhor até que o Senhor nos abençoe. Por favor, seja comigo, minha família, seja com meus irmãos, seus familiares, seja com toda a Tua igreja. Ajunta Teu povo, faz Teu povo uma só fileira, Senhor. Que nós possamos estar unidos, Pai, numa só fé, num só batismo, e crendo em apenas um único Deus, que é o que tem o plano de salvação. Só o Senhor é Deus, como disse Elias. Só o Senhor é Deus, e o Senhor vive, e o Senhor reinará eternamente. Salva-nos, te pedimos em nome de Jesus essas bênçãos. Amém. Que o nosso irmão entrasse na live. Mas eu posso dizer com certeza que a mensagem que Deus preparou para nós hoje foi exatamente a mensagem que foi dada. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e que nós possamos estar também sempre preparados. Como a irmã Carla, ela não se preparou previamente para hoje, mas hoje surgiu a oportunidade e ela estava com a arma em punho e ela pôde utilizar e falar do amor de Deus e falar dos seus planos de uma maneira espetacular. Que isso não seja para honrá-la, mas para honrar a Deus. E como eu falei no começo, eu não sei o porquê Deus estabeleceu que essa fosse a mensagem para hoje, mas tenho certeza absoluta que vidas estão sendo transformadas por esses momentos que nós passamos aqui ouvindo a irmã Carla. Que Deus possa abençoá-la e que nós todos também possamos estar prontos para a batalha, para a hora que formos chamados, aonde formos chamados, possamos dizer, eis-me aqui, envie-me a mim, que a gente possa ter palavras prontas para aquele momento. E para que isso aconteça, nós sabemos que a promessa é o seguinte: aprenda, aprenda e aprenda. No momento certo, o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca, mas ele não poderá nos fazer lembrar aquilo que nós não conhecemos e aprendemos. Então, hoje é o dia, agora é a hora de nós nos prepararmos para que no momento oportuno possamos ser usados por Deus, assim como a irmã foi usada hoje. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Eu gostaria só de comentar o comentário da irmã, né, de complementar, que essa mensagem tão especial, ela está disponível para todos nós. É uma mensagem que Deus deseja que nós estejamos experimentando. É como um alimento saboroso que eu poderia falar durante horas, descrever a cor, o sabor, o aroma, para instigá-los. Mas essa mensagem da justiça pela fé, Deus quer que a gente tenha por experiência. E o conhecimento é muito importante, e Deus tem dado.
Deus tem dado enxurrada de luz para todo o nosso povo. O nosso povo é um povo privilegiado. Eu, na minha vida, jamais imaginei que tivesse um povo da qual Deus se preocupasse tanto e desse materiais diversos de todos os assuntos. Então, até mesmo a quantidade de materiais que Deus comunica hoje, pregadores, tudo são gotas do amor de Deus sendo derramado todos os dias. E Deus está preocupado conosco, irmãos. Eu posso dizer isso para vocês, porque eu sinto isso através das pequenas experiências diárias, que com certeza os irmãos talvez tenham até mais do que eu, né? Deus deseja que nós estejamos realmente experimentando. E é novidade de vida. É vida nova mesmo em Jesus. E vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Temos mais uma irmã com a mãozinha levantada. A irmã Conceição, pode falar, irmã. Bom dia, irmãos. Em primeiro lugar, bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus. Dois comentários. Esse segundo é pelo que você falou agora, irmã Carla, é sobre o cuidado de Deus, o carinho do nosso Deus, a preocupação do nosso Deus de dar subsídios a seu povo dos últimos dias. Como você mesmo disse, assuntos variados, assuntos tremendos, assuntos relevantes, assuntos de extrema importância para seus filhos nesses últimos dias. Ele nos deu tudo. Além do seu filho, ele teve uma preocupação especial com os seus filhos dos últimos dias, sabendo que a batalha seria tremenda nesses dias, principalmente a batalha da mente. Ele nos deu tudo, nós não teremos desculpa de um Deus que deu tudo para seu povo. E a primeira coisa que eu ia falar antes do seu comentário é o seguinte, é um verso muito conhecido, só que esse verso faz parte da minha vida há mais de 20 anos, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou até emocionada, irmãos, porque ontem eu orei ao Senhor pedindo uma mensagem para levar para a minha igreja, e Ele me respondeu. Foi a sua mensagem, irmã Carla. É a sua mensagem que eu tenho que levar para a minha igreja. E eu estou emocionada com isso, porque o nosso Deus, Ele nos responde diariamente. Ele nos responde. E isso é maravilhoso, ter Deus nos guiando, Deus nos conduzindo e Deus nos enchendo da sua palavra. Eu só tenho uma palavra a dizer. Gratidão, Jesus. Gratidão, irmãos. Eu já contei rapidamente de que eu fui dirigida a esse grupo. Na sexta-feira passada, o Senhor me levou para assistir uma pregação lá do IAGE, com o pastor, que eu esqueci o nome agora, e lá eu conheci a Vanessa, e a Vanessa me colocou neste grupo, e está sendo tremendamente uma bênção para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Vocês não têm ideia da bênção que está sendo. Eu só louvo ao nosso Deus, e eu só louvo pela vida dos meus irmãos. Obrigada, meus queridos, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Nós ficamos muito felizes, né, de podermos presenciar o testemunho da irmã. E eu digo que não existem coincidências, né? Existem planos e Deus, ele executa perfeitamente seus planos quando nós permitimos. E eu digo assim que muitas pessoas participaram na minha vida, momentos que eu estava desanimada, muitas vezes, com lutas, sem entender algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, muitas vezes sem entender algumas dificuldades que eu mesmo estava passando espiritualmente. Deus sempre proveu pessoas, irmã. E você, nessa programação que você participou, não foi uma coincidência, Deus proveu alguém para te socorrer e te colocar em contato com pessoas que estão indo para Canaã Celestial. Então, Deus, ele tem pessoas, ele tem,
os seus, hoje não mais 7 mil, mas ele tem os seus 144 mil, e ele tem pessoas muito sinceras que tomaram a decisão de dizer sim para Jesus e dizer, eu quero. Esse é o único poder que nós temos na mão. É só o poder de decidir. Nós não temos poder para mais nada. Quando a gente diz sim para Jesus, ele derrama sobre nós a fé de Jesus, que é a única fé que ele aceita, e o Espírito Santo entra com poder para nos ajudar e nos fazer vitoriosos. Deus não quer que a gente esteja com a nossa cara no chão, esfregada sempre pelo diabo, não. Ele quer fazer de nós mais do que vitoriosos, né? Então, que nós possamos entender que não existem coincidências, existem planos. E a irmã Conceição, graças a Deus, está fazendo parte desse plano, assim como cada um dos irmãos que aqui está, e tantas outras salas de oração da verdade presente que estão surgindo, que estão aí se estabelecendo. E esse é o reavivamento. Irmãos, eu gostaria de dizer isso, eu acredito que vocês também entendam isso, mas eu gostaria de dizer, esse é o reavivamento. Nós não gostaríamos de participar do reavivamento? Sim, e Deus está nos concedendo para nós participarmos nas madrugadas, orando juntos, pedindo derramamento do Espírito Santo juntos, lutando juntos, porque todos estamos no trecho, né? Ninguém chegou no final, como Paulo diz, né? Eu não julgo que esteja perfeito, mas eu sigo para frente, deixando as coisas que ficam para trás, né? E ele tinha um alvo, que era o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo também. Então, glória a Deus, né? Porque existem planos para Deus. E existem planos sendo realizados em nossa vida neste momento. Nós temos a irmã Selma também, que gostaria de participar. A irmã Selma pode falar, irmã. Bom dia. Olha, amadas, essa pregação, né, de hoje foi maravilhosa, né? A gente tem aprendido muito toda vez que a gente se encontra a partir das quintas-feiras neste canal. É um canal de bênção. Realmente eu tenho aprendido muito, 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 e eu tenho ficado muito grata a Deus pela luz que estou recebendo, né? E estou fazendo prática, né? Na verdade, praticando, né? Porque o que eu tenho aprendido, é como eu comento aqui com meu esposo, se eu recebo a luz e não vou exercer o que eu aprendi, então não adianta, né? E eu tenho ficado muito feliz com essas orientações, né? Através da Bíblia e dos escritos do Espírito de Profecia. Eu quero também fazer uma consideração com relação às vestes, né, que você falou muito bem, explicou muito bem, que o Santo Espírito de Deus usou muito bem você, Carla. Essas vestes, elas são realmente muito especiais para o povo de Deus. Uma vez eu preguei sobre a consagração, a preparação do povo para receber a aliança lá no Monte Sinai, que está no livro de Êxodo, capítulo 19. E lá fala também, no verso 10, né, Deus pede para que aquela preparação daquele povo, dos israelitas, né, diante do Monte Sinai, teriam que ter 3 dias de preparação, né? Ao terceiro dia, Deus apareceria sobre o Monte Sinai. E Moisés estava sendo o mediador entre o povo e Deus. E Deus disse, olha, para que eles se consagrem na minha presença, tinham várias orientações, várias instruções. E uma delas era, lavem as suas vestes. Então, no livro A História da Redenção, no capítulo 18, que fala sobre a lei de Deus, foi de lá que eu senti o desejo de pregar sobre os mandamentos e como foi o recebimento da aliança. Tem um momento que fala que, no capítulo 18, que Ellen White, ela orienta, né? Ela diz assim mesmo, que Deus não foi que não é menos minucioso hoje do que foi naquele tempo para os israelitas. E nós somos um povo, né, que recebemos a luz de Deus, a luz de justiça, né, que recebemos como na verdade, recebemos um dote para falarmos a outros povos, a outras nações, a outras pessoas que ainda não o conhecem, para que eles também possam se purificar, porque quando Deus diz, lave suas vestes, Ele quer que a gente se purifique.
Então, eu lembro que minha mãe, que já é falecida, ela orava, ela não era adventista, eu não, na época que antes da minha mãe falecer, eu também não era adventista, estou há 6 anos, e ela leu muito através o Grande Conflito, né? Ela recebeu os comportores e comprou alguns livros, né? Tudo que falava de Deus ela queria comprar, e ela leu o Grande Conflito várias vezes. E numa das orações que ela fazia, que eu ouvi, ela dizia assim, Senhor, limpa minhas vestes espirituais, para que não fique nenhuma manchinha, para que eu não vá para o Senhor sem que eu esteja preparada. Então ela me deixou esse legado de que realmente, se a gente por si só, a gente não consegue tirar, né, os nossos trapos de imundícia, né, as nossas vestes de pecado. Mas o que ela estava dizendo naquele momento para Deus? Senhor, tira de mim aquilo que só o Senhor pode fazer, tirar, né, fazer por mim. Tira as minhas vestes de pecado e me reveste com a tua veste de justiça. Então ela sempre dizia, eu quero ir com as minhas vestes limpinhas. Então, o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que queria que o Senhor, que ela conhecia tão bem, que ele fizesse toda a limpeza, né, da vida dela aqui, de tudo aquilo que variava para o mal, né, que tirasse dela. E realmente ela estava tão preparadinha. Ela fazia assim, irmãos, vinha uma pessoa pedir comida na porta da casa dela, e enquanto ela dava o alimento, ela ia falando de Jesus. E ela dizia, você já conhece Jesus? Você sabia que Jesus está voltando? Que ele precisa de um povo para ele? Então ela pregava. Ela tinha dificuldade de andar, de locomoção, ela ia só de carro para a igreja. Como ela não podia andar, ela pregava na porta da casa. Então todo aquele que parava na porta da casa para pedir alguma coisa, ela pregava. Então, o que ela deixou como legado? Um amor tão precioso que ela nutria por Deus, um Deus que ela conhecia tão bem. E ela dizia que se ela não tivesse preparada, ela não poderia encontrar com ele. E isso ficou para mim. E hoje, quando eu vejo aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 10, lavem suas vestes. Isso na verdade, para que se cumpra realmente em nossos corações esse entrelaçamento, esse envolvimento, esse estreitamento de relacionamento com Deus. E eu estou Amém. muito feliz por esta mensagem que você trouxe hoje. Que Deus Glória. continue abençoando sua vida e a de todos os irmãos que participaram deste momento hoje. Amém. 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 Obrigada, irmã Selma, pela contribuição. E que importante, né? Esse testemunho que você pôde ver na sua mãezinha, né? E é isso que nós temos que sempre ver. Nossos filhos estão olhando para nós. Nossos familiares estão olhando para nós. Aliás, nós somos o grande Big Brother da vida real. O universo está olhando para nós. Então, que nós possamos ser, assim, um grão genuíno mesmo, né? O grão de valor, de peso, para que Jesus possa ser moldado, modelado em nós todos os dias, e vamos pedir isso. Na verdade, a oração da sua mãe pedindo para Deus era uma súplica, mas ao mesmo tempo era uma autorização, porque o Senhor, ele é um Lorde, ele é um gentleman, ele não faz nada que nós não permitamos. Ele precisa que a gente dê consentimento para ele mexer em todas as áreas da nossa vida. E como ele disse para Nicodemos, né, importa nascer de novo. Então isso quer dizer que para nós, nada do que existe em nós serve para o reino de Deus. Então nós precisamos completamente entender isso, que só tem dois caminhos e só tem na verdade, dois seres que querem supremacia na nossa vida, que ou é Deus ou é Satanás. Então, admirando e contemplando e vendo tudo que Deus faz, a sua bondade, sua misericórdia, seu caráter lindo, poderoso, né? Tudo que ele fez por nós, o grande amor que ele demonstra em cada momento da nossa vida, o melhor é dizer sim para Jesus. É dizer sim, sempre dizer sim a Jesus. Amém. Temos a irmã Ana também, está com a mãozinha erguida, pode falar, irmã Ana. Bom dia, grupo, bom dia, Carla, um prazer te conhecer. Fiquei muito feliz que o Senhor permitiu, né, com a permissão do Senhor Deus, você foi usada, Deus permitiu que você falasse para nós hoje como
Amém. iluminação, né? Porque a inspiração já foi dada nos tempos de Jesus. Agora nós somos iluminados. E cada iluminação dessa tem um valor muito grande para o dia, para a vida, porque são decisões tomadas. Amém. Eu fico muito, muito feliz quando Deus usa poderosamente seus servos, seus instrumentos, Amém. e amplia nossa mente. E assim, duas falas me chamaram a atenção. A primeira foi a sua, mas a sua eu vou falar daqui a pouquinho sobre o tema. E foi da Conceição, no sentido que foi a mesma coisa. Oh, Deus é maravilhoso. Se Deus permitir, amanhã estarei com a palavra na igreja, com a permissão do Senhor. E eu havia pensado sobre um tema. E esse tema, ele precisava ser ampliado, e eu estava orando. E justamente o que a Conceição falou, agora o Senhor confirmou com a sua fala, Carla. Entendeu? Como Deus é maravilhoso. E eu fico pensando, gente, que Espírito Santo que o Senhor deixou para nos auxiliar, para nos conduzir, entendeu? E aí a Conceição falou, agora eu tenho, agora eu digo, é o tema, mas agora ampliou com a sua fala. Agora, como assim ampliou, Carla? Eu estava estudando, eu e meu esposo, sobre mesmerismo, magnetismo, que assim, ao ir às igrejas, né, que não são, ainda não têm o conhecimento, ou que as pessoas têm, mas camufla, né, não prega a verdade, nós estamos indo lá e nós passamos por enganos, eu digo povo, pessoas, não que frequentamos, né? Eu não frequento, mas a gente sabe que é o contexto. E aí, o que acontece? Nós ficamos hipnotizados, magnetizados pelo que o mundo traz, pela que as ideias, as heresias estão ali. Então, eu ia com o poder de Deus, falar exatamente sobre isso. Mas na sua fala, Deus ampliou e transformou a mensagem. Porque, na verdade, eu não preciso estar lá nessa igreja para ser hipnotizada. Eu não preciso estar lá. O mundo, nos ditames das coisas que nós vivemos, já está nos hipnotizando. Quando eu quero a roupa da moda tal, quando eu quero a comida que foi feita, aquelas comidas de prateleiras, que são já são manchadas com os sangues em pó, e também sangue de porco que está ali, quando eu tenho um pensamento, segundo o psicólogo tal, que é totalmente mundano, de seitas, entendeu? Tem pactos, os ditames da moda, existem os pactos para serem vigorosos no financeiro, e aí eu uso aquela moda, aí eu falo do jeito que a pessoa famosa tal fala, mas eles têm os pactos com os demônios porque eles ainda não conhecem, né? Então, agora eu entendi, Carla. Nós mesmos da igreja, principalmente na massa da igreja adventista, não estou falando desse povo separado que graças a Deus estão permitindo que o Senhor transforme, mas da grande massa em que nós vivemos, que estão embriagados, porque assim, vou usar roupa tal, como você mesmo falou, que nós passamos, a sua experiência, que nós passamos por essas situações em que eu quero ficar mais bonita naquela festa. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes, aprovado pela comissão, eu mesma promovi festas na igreja dos namorados, o que era só pompas e honras. Assim, tinha uma oração, tinha uma leitura de texto bíblico pequena, mas o resto só homenagens para os longos, sabe? Eram muito fotografados, aí estão vestidos maravilhosamente, quer dizer, embebecida do magnetismo, do mesmerismo, ou seja, hipnotizados pelo que as passarelas fazem, as coisas fazem, a gente faz na igreja. Você entendeu? Então, aí, Deus ampliou com a sua fala, Carla, graças a Deus. Então, assim, o cuidado é o quê? O cuidado é que
mesmo estando no caminho, nós precisamos orar ao Senhor e pensar, Senhor, tira essa hipnose do mundo e me coloque roupas novas, Amém. vestes maravilhosas, entendeu? Amém. É aí que está. Porque eu preciso refutar. Você usou muito bem no momento certo, refutar as armadilhas, os convites de Satanás. E quando Amém. eu deixo pela fé, e as minhas obras pela fé são transformadas, elas salvam, porque está ligada a uma fé que justifica. Uhum. Então, Carla, Deus abençoe você, minha querida, que você continue sendo um instrumento poderoso, e orem por nós, como a Conceição, a mim, todos os demais, que não precisa estar num púlpito pregando, né? Mas conversando com outra pessoa já é uma pregação, fazendo um contato, todos nós possamos estar imbuídos do Espírito do Senhor, para que falemos, preguemos com muito amor. Essa Amém. semana eu fui chamada de todos os nomes, inclusive de fanática, por estar pregando uma pessoa que era do caminho do Senhor, agora foi para uma outra religião, e eu fui em busca, eu fui desesperadamente atrás, sabe, com muito amor, pedindo, falou, olha, vamos ler de novo, o que você não entendeu, vamos orar. E ela me mandou um texto assim, sabe, que me massacrou, me espizinhou. Mas eu não estou com raiva, entendeu? Eu estou chorando por causa da... Não sei se é perda total, mas por enquanto eu oro para que ela volte, mas por desviar do caminho para uma das outras religiões, dessas de mesmerismos aí, de hipnoses. Mas assim, mas eu tô firme no alicerce, porque mesmo sendo pisada, mas é verdade, estou correndo atrás para falar para a pessoa de uma verdade, entendeu? Então, assim, que Deus nos abençoe. E deixa eu falar do Conectar, só um minutinho. A Catherine foi usada por Deus para nos apresentar o Conectar. A mim e meu esposo. E nós entramos. A primeira vez foi um psicólogo maravilhoso, que eu nunca mais, eu não sei, né, acho que questões particulares, eu não ouvi mais aí no Conectar, né, fazendo as palestras, mas me impressionou demais a primeira mensagem. E aí, inclusive ele falou sobre o filho pródigo, era assunto da lição. E nos pegou. E a partir daí, Carla, a nossa vida foi transformada do Conectar, através desse dia. Por quê? Porque, assim, tudo que a gente pensou em alguns anos que não conseguimos, com a inspiração dos instrumentos de Deus, que Deus tem colocado para as nossas meditações das madrugadas, nos dá uma força, mas um poder tão grande, que a gente transforma, que a gente muda. E muita coisa foi transformada em nossa vida. Muita! E tem poucos meses. Esse é o revivamento. Então, muito obrigada, que Deus abençoe e nos dê um bom dia de preparação. E, Carla, continue nesse caminho, nessa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As palavras, né? Sempre reconhecendo que a grande luz, ela vem do Senhor, o tesouro é dele, né? E tem um irmão que é muito querido, e ele dizia assim que os pregadores, eles são apenas o bisturi na mão do grande médico, né? Então, eu acredito que nessa manhã nós somos visitados pelo grande médico, e essa mensagem é uma mensagem que ela não é nova, como disse Ellen White, né? Mas é uma mensagem que ela é decisiva para nossas vidas. Então, que possamos todos nós entender que é necessário uma mudança de veste, não só exterior, a exterior pode acontecer com alegria, se a veste interior seja um espírito manso, um espírito incorruptível, né? Que seja o Espírito Santo,
transformando e moldando Cristo em nós, a esperança da glória. Então, é isso que nós temos que buscar cada dia mais, porque se nós tivermos essa mensagem da justificação e da santificação, nós temos um barco com 2 remos. Então, nós vamos à frente. Se nós tivermos apenas a justiça própria, nós vamos ter um remo só e não vamos sair do lugar. Não vamos ter experiência com Deus, não haverá preparo, não haverá participação na finalização da obra e a salvação jazerá à nossa porta. Então, que Deus seja louvado na vida de cada um de nós, que todos nós possamos estar buscando essa experiência com Deus, essa renovação, e que por mais que nós sejamos taxados, né? A senhora White diz que quando os adventistas do 7º dia atingirem o que eles precisam, quando eles forem o que devem ser, eles serão taxados, né, de extremistas, austeros, esquisitos. Então, esses serão os adjetivos que nós receberemos. E nós não podemos estar preocupados, né, com os elogios, digamos assim, né, que diante de Deus serão elogios para nós. Mas que nós possamos estar fortalecidos sabendo em quem nós temos crido, né. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu galardão até o fim. Então, que Deus seja com cada um de nós. Eu acredito que não temos mais nenhuma mãozinha erguida, né? Se de repente alguém tiver ainda alguma coisa que queira mencionar, adicionar. Mas que Deus fortaleça todas os nossos irmãos, né? E que possamos seguir nesse caminho. Irmã Jailde? Bom, voltando à minha palavra lá no começo, que eu disse que não sabia o porquê, veio a resposta. Tanto temos aí 2 irmãs que estavam orando para complementar a mensagem que precisavam levar para suas igrejas, e Deus maravilhosamente, através de você, Carla, supriu essa necessidade. Então, todas as nossas orações são respondidas. Pode ser que quem esteja de fora da necessidade não perceba o que foi que aconteceu, mas como tivemos oportunidade de fazer comentários aqui, podemos perceber que Deus atendeu a oração e a necessidade para o dia de hoje. E isso é maravilhoso. Ver como Deus é tão minucioso, tão detalhista e cuidadoso, que Ele ouve e atende e supre e fecha a porta de um lado, abre porta do outro, como Ele hoje não permitiu que o irmão falasse, mas permitiu que você entregasse o que essas 2 irmãs estavam precisando. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, vamos concluindo por hoje. E foi uma experiência muito boa estar aqui com os irmãos mais uma vez. E eu sempre comento com Deus, né, que aqui na nossa localidade estamos apenas nós, que conhecemos um pouquinho da verdade presente, às vezes nos sentimos um pouco sozinhos. E eu falo sempre para Deus, eu gostaria de estar com os meus irmãos, Pai, que creem nessa verdade. E Ele promoveu esses encontros, né, através dessa sala de oração, que para mim é uma igreja, a igreja de Deus na terra, o Espírito Santo fazendo algo extraordinário por nós. Essa tecnologia não veio simplesmente para os negócios das pessoas, essa tecnologia veio para aproximar a igreja de Deus, e essa tecnologia veio para que nós possamos usá-la para pregar o evangelho. Então, amém. Que Deus nos ajude, e que aquilo que Paulo diz, né, que não sejamos mais nós, mas Cristo em nós. Amém? Eu gostaria de fazer mais uma oração, agradecendo a Deus pelas respostas que Ele deu nessa manhã. Vamos orar novamente? Santo Rei, louvado seja teu nome, exaltado teu poder. Senhor, nós te reconhecemos tua soberania e agradecemos, Senhor, porque, embora sendo tão pequeninos aqui, o Senhor nos ouve. Agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão orando por essa sala de reuniões. Agradecemos por todos os participantes, agradecemos pelos administradores e agradecemos porque um dia nasceu no coração de alguém o teu desejo de abrir essa sala, Senhor.
E nós te agradecemos porque através desses encontros nós podemos ser pelo Espírito Santo fortalecidos, transformados, podemos ter o nosso conhecimento ampliado. Obrigado, Pai, por ser o nosso professor, Tu és o nosso mestre. E nós agradecemos imensamente, Senhor, porque cada palavra da Escritura são palavras vivas que têm poder, e esse poder pode ser visto, meu Deus, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor quer falar conosco. Agradecemos porque o Senhor respondeu às orações dos irmãos. Hoje o irmão Rubem estaria conosco, mas infelizmente não o aconteceu. Mas eu digo infelizmente na visão do homem, mas a visão do céu, o Senhor está satisfeito, Pai, porque o plano sempre é teu e nunca é nosso. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que foram alcançadas nesta manhã, e pedimos que o Senhor abençoe os pregadores que vão estar nas suas igrejas amanhã, ainda tendo acesso ao púlpito, Senhor, que essa mensagem da justiça pela fé, essa mensagem que fala da nossa veste espiritual, que ela possa estar em todos os lugares para alcançar todo o teu povo, Pai. O Senhor tem gente sincera dentro do prédio da igreja, Senhor. Nós te pedimos por nossos irmãos, tenha misericórdia, Pai, dos nossos irmãos, dos líderes, dos pastores. Ajuda, Pai, que todo aquele que é sincero possa reconhecer em Ti o único meio de salvação e que o único meio de ter sucesso nessa obra é o método de Cristo e nenhum outro. Por favor, Senhor, fica conosco, que nós sejamos realmente transformados para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos crescer até alcançar a estatura espiritual de Cristo Jesus, que como nós conhecemos o que Paulo disse, que a nossa experiência seja como a dele, e que para nós o viver seja Cristo e o morrer seja lucro, que nós possamos declarar um dia como Paulo, estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós temos na carne, nós vamos viver pela fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Senhor, que essa seja a nossa experiência. Por favor, Senhor, que nós possamos vindicar a Tua lei e Teu caráter nesta terra. Pequenininhos como somos, falhos, dependendo do Senhor para tudo, Senhor. Que haja em nós, por favor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá-nos a mente de Jesus e dá-nos a fé de Jesus. E, sendo pequeninos cristos nesta terra, poderemos um dia estar contigo na tua mansão celestial. Salva-nos, Pai. Por favor, te pedimos com humildade em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.